TV News de hoje eu converso com o diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Marconi Braga. Marconi, obrigada por vir até aqui. Eu que agradeço o convite e estou à disposição do IDCT para conversarmos sobre esses assuntos que envolvem a gestão pública. Ótimo. Posso chamar de Marconi? Sim, então, fique à vontade. Marconi, o IDCT ele tem esse foco em levar e aproximar a população dos órgãos de controle. O Tribunal de Contas é um órgão de controle, certo? Sim. O que o Tribunal de Contas devolve à população e como ele contribui para a administração pública? Olha, nesse quesito aí, transparência, o Tribunal de Contas ele tem um trabalho já de alguns anos que prestigia muito essa disponibilização de dados e informações à população. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos o Tribunal melhorou muito ali no site dele todas aquelas informações relativas às prefeituras, 853 municípios de Minas Gerais. Você pode conseguir dados ali sobre indicadores financeiros, aplicação no ensino, aplicação na saúde. Isso tudo reforça essa transparência que o Tribunal produz para a população no seu site. Além disso, do ponto de vista do controle, a própria lei de acesso à informação, ela dá essa competência aos tribunais de contas para que os tribunais avaliem se as prefeituras e órgãos públicos estão cumprindo o que está na lei na questão de disponibilizar as informações públicas para a sociedade. Ótimo. O Tribunal de Contas exerce a função de controle externo, certo? Sim. Atualmente, explica para as pessoas o que é o controle externo. Então, a questão do controle, de um ponto de vista bem didático, são mecanismos que até no dia a dia, por exemplo, quando eu vim aqui para o IDCT, se eu vim de carro, eu estacionei o carro lá, aí o mecanismo automático é o de fechar o carro com controle automático. Então, na administração pública também tem esses mecanismos automáticos de controle. E a lei, a Constituição Federal no caso, né, ela delegou a competência de mecanismo automático aos tribunais de contas. Se você pegar a Constituição e várias legislações que norteiam a administração pública, sempre tem um artigo lá. Compete aos tribunais de contas a fiscalização determinada nas exigências dessa lei. É a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitação, a lei de diretrizes e bases da educação, várias legislações que norteiam a administração pública. Enfim, esse controle, principalmente, ele é feito, por exemplo, com as prestações de contas anuais, né, que os órgãos e entidades têm que enviar anualmente para o Tribunal de Contas via internet, que também foi um avanço no Tribunal de Contas desde 2000. Nós fomos o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a receber prestações de contas pela internet. Além disso, por exemplo, a questão das aposentadorias, que também o Tribunal de Contas faz um trabalho de controle em relação aos registros que tem que ser feito. A questão envolvendo licitações de todos os órgãos públicos do Estado e dos municípios, né? Sempre vocês veem na imprensa, por exemplo, suspendeu a licitação da Copasa, porque chegou uma denúncia que o edital tinha alguma irregularidade. O Tribunal de Contas suspende a licitação e depois faz recomendações e eles acertam o edital. Então é o que nós chamamos lá de controle concomitante, né? O controle tempestivo, em tempo real. E tem aquelas informações que nos chegam, por exemplo, bimestralmente do relatório de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que o Tribunal de Contas vai fazendo lá os seus cruzamentos de dados, lá numa central de inteligência que nós temos lá, que é o Suricato. E nós temos convênio com a Secretaria da Fazenda, Receita Federal, INSS e vários órgãos, a própria Controladoria Geral do Município, Controladoria Geral do Estado e Controladoria Geral da União, onde a gente também recentemente um convênio com a Polícia Federal, essa troca de dados e informações, e ali nós temos o que nós chamamos de malhas. Então você tem malhas ali, por exemplo, de atos de pessoal, que recentemente também foi publicado, hoje mesmo saiu publicado pela Controladoria Geral do Estado, onde um trabalho conjunto detectou que mais de 5.000 servidores no Estado estão recebendo mais do que eles determinam, né, ou 2 ou 3 salários, né? Por exemplo, o médico pode um de médico e outro de professor, ou por aí fora. Mas enfim, tem gente recebendo 3, 4 salários. E nós já tínhamos feito um trabalho antes. Para você ter ideia, uma cidade aqui da Grande BH tinha um médico que estava recebendo em 7 lugares diferentes salário. E a Constituição permite para ele só 2. Então é esse tipo de controle que o tribunal faz e dá resposta à sociedade com os seus julgados, publicando tudo lá no seu site, onde é possível acessar a essa questão dos julgados e a transparência também naquilo que diz respeito, por exemplo, às questões envolvendo as atividades pedagógicas do tribunal,
que acabam estimulando também a participação da sociedade e a transparência. Mas, em síntese, na questão da transparência e participação social, vou deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo, que o termo que está na moda hoje é governança. E né? compliance. E compliance, né? Cada ano vão mudando alguns termos. Né? E esses termos estão envolvendo isso. A governança envolve você ter uma boa gestão, né? Eficiente, eficaz, efetiva, aqueles 4 S que a iniciativa privada já vem há muito tempo. Envolve a participação social e, por último, a transparência. Então, são essas coisas que envolvem todos esses termos, que às vezes o pessoal fala na linguagem técnica e ninguém entende. E o compliance é a questão do risco, né, e programa de integridade. Mas isso tudo você fortalece compliance e governança com o quê? Com transparência. Se você não der transparência, não vai haver divulgação de informações governamentais. Se não tem divulgação de informações governamentais, você não vai ter acesso àqueles dados públicos. E sem esse acesso você não vai ter democracia. Sem democracia não teremos cidadania. Então é importante que seja tudo às claras. Transparente. Que ótimo. Então, basicamente, o Tribunal de Contas, ele cuida do dinheiro da população, pode-se dizer assim? Sim, inclusive está lá na nossa missão, né? Fazer a preservação e utilização dos recursos públicos de forma efetiva, eficaz, eficiente e, principalmente, observando aquilo que a Constituição fala, envolvendo a legalidade no primeiro momento, mas de outra maneira envolvendo os outros princípios que norteiam a administração pública, né? Mas de modo geral o Tribunal de Contas contribui muito e está numa da sua missão de exercer esse controle externo, né? Para o bem da sociedade. Né? Nós prestamos serviço público, então nós temos que prestar um serviço público de qualidade, nós somos muito mais cobrados. Sim, nós brincamos aqui nessa questão da governança e compliance, mas tomara que seja cada vez mais reforçado, mesmo e que essas boas práticas sejam executadas. A respeito disso, há alguns autores que digam que existem muitas formas de controle e pouca eficácia. Qual a sua visão sobre isso? Então, eu estava num debate há pouco tempo e o que existe na verdade realmente vários atores que participam do controle. O tribunal é um deles. Então você tem o próprio controle interno, o controle pelo Legislativo, o controle pelo Ministério Público, o controle pelo Tribunal de Justiça e o controle social. A sociedade também é um ator de controle. Claro. Né? De forma que nesse contexto todo, acontece que esses atores, há uma tendência muito grande a transferirem responsabilidade. Então a sociedade fala assim, o problema é do Tribunal de Contas, que não verificou as contas. Não, o problema é da Câmara Municipal, que aprovaram as contas daquele prefeito e não cumpriu o papel. Não, o problema é do Ministério Público, o promotor local não tomou providência. Não, o problema é do Judiciário, que tem 20 anos que o processo está lá. Não, o problema é do controle interno, que não atuou no momento certo. Mas alguns dizem, mas o problema é da sociedade também. Qual a participação da sociedade? Claro. Cobrando, participando, por exemplo, de audiências públicas, levando denúncia aos órgãos próprios. Né? Então, o que tem que haver é o seguinte, é uma interligação e um trabalho integrado entre esses atores de controle, né? O tribunal é apenas um deles, né? Para que haja aí uma boa aplicação dos recursos públicos. Maravilha. Nesse sentido também do controle, há pouco você comentava ali, o sentido não só punitivo, mas até de instrução. A importância e como a gestão atual até vê como isso é importante e eficaz. Qual é a visão do tribunal com relação a isso? Como está sendo a atuação pedagógica de vocês? Esse é um tema muito interessante, porque o presidente atual dessa gestão 2019-2020, conselheiro Mauri Torres, ele tem um entendimento que já vem na doutrina. Lá na doutrina, quando você pega a definição de controle, tem 3 verbos lá que norteiam, que é orientar, fiscalizar e punir. Qualquer órgão de controle, que é a faculdade que o poder ou órgão exerce sobre a questão de orientar, fiscalizar e punir, sobre a conduta de algum agente público. Né? E nesse contexto dessa definição, eu me filio e o Tribunal de Contas, na gestão atual, também pautou-se, porque alguns autores trocam esses verbos de lugar. Coloca primeiro a fiscalização, depois orienta ou pune. A gente coloca primeiro a orientação, não se orienta. Através das ações pedagógicas, da escola de contas, eventos, encontros técnicos, né, igual nós estamos fazendo agora das receitas públicas municipais, vai ter um do controle interno também. E você orienta. Se mais na frente a coisa caminhar, aí você fiscaliza, para ver se a questão administrativa e gestão está sendo bem feita, os recursos públicos. Agora, aqueles gestores que ultrapassarem o limite da legislação, e que são até poucos, né, e fizerem algum tipo de improbidade administrativa, desvio de recurso, algum exemplo tipificado lá no Código Penal, no título lá dos crimes contra a administração pública,
Aí sim, se merecerem, vão ser punidos, que é o último caso. Mas a ideia lá da gestão atual do Tribunal de Contas é, num primeiro momento, proceder a essa orientação. E o Tribunal de Contas vem fazendo isso, né? É um dos pontos importantes da definição doutrinária de controle, né? É nesse contexto, orientação, fiscalização e, se for o caso, punição. Ótimo. Marconi, para finalizarmos aqui nossa entrevista, eu vou fazer um bate-bola e você me responde em uma palavra, pode ser? Sim. Transparência. Em primeiro lugar. Educação. Importantíssimo, fundamental para qualquer mudança em qualquer democracia, em qualquer país. Transformação. É necessária, muito necessária e está ligada à inovação. O Brasil que vamos construir? Olha, a gente quer construir um Brasil pensando nos nossos filhos, né, e pensando também numa educação de qualidade e principalmente numa boa utilização dos recursos públicos e longe da corrupção. Que nós consigamos, então. Ok. Eu agradeço a entrevista. Estamos à disposição. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.